Olá! No vídeo de hoje a gente conversa sobre um livro muitíssimo conhecido e que ainda assim conseguiu ser bastante diferente de tudo aquilo que eu esperava dele, que é Frankenstein, da Mary Shelley. Frankenstein é considerado o primeiro livro de ficção científica da história, e ele também flerta bastante com a literatura gótica, e foi publicado pela primeira vez em 1818, quando a Mary Shelley tinha apenas 21 anos, sendo que ela começa a escrevê-lo quando ela recém tinha 19 anos. E o livro tem uma história curiosa, aliás, que a Mary Shelley tem a ideia do enredo deste livro quando ela passava férias na Suíça com o seu futuro marido, Percy Shelley, e alguns amigos também. E a situação era a seguinte: eles foram lá para desfrutar de dias lindos na Suíça, só que o tempo estava péssimo, chovia pra caramba, era tempestade para todo canto, e aí eles acabaram ficando mais em casa, em volta da lareira, e aí com aquele clima tempestade, um lugar meio isolado, eles resolvem ler uma coletânea de contos de terror alemã. E aí, no meio de tudo isso, Lord Byron, que era um desses amigos da Mary Shelley que estavam ali, propõe um desafio aos presentes, que seria cada um teria que compor uma história de terror. E esse desafio, cujo propósito era um meio de entretenimento, acabou sendo bastante prolífico, mas para Mary não no momento, porque as pessoas conseguiram compor algumas histórias, o Percy, o Lord Byron também. De início ela não consegue, só que ela fica determinada a escrever essa história. E em certo momento da viagem, ela ouve o Lord Byron e o Percy Shelley conversarem sobre a origem da vida, sobre teorias como darwinismo, galvanismo, etc. E aí ela pensa, bom, aqui tenho a minha ideia, quero escrever sobre isso. E depois ela tem um sonho. Ela sonha com um homem diante de uma criatura muito feia, tanto que é uma criatura que provoca muito horror. A Mary, ela acorda assustada, visualizando aquela criatura, e esse sonho fornece a ela o que faltava para sua história. E apesar de muitos conhecerem o livro como apenas Frankenstein, o livro tem título e subtítulo. Título Frankenstein, subtítulo ou O Prometeu Moderno. A figura de Prometeu é oriunda da mitologia grega, e o Prometeu é um titã que rouba o fogo dos deuses para dar aos seres humanos, aos mortais. Só que Zeus temia isso, porque ele acreditava que os homens não eram sábios o suficiente e que poderiam fazer algumas burradas a partir daquele fogo. E por que Frankenstein ou o Prometeu moderno? Aí a gente vai ter que conversar sobre o enredo específico deste livro aqui. O livro começa como um romance epistolar e já começou a me surpreender a partir daí, porque não imaginava isso. Um romance epistolar é um romance por meio de troca de cartas. Então, inicialmente, a gente tem essa troca de cartas entre um marinheiro chamado Robert Walton e a sua irmã. E o Robert está indo explorar o Polo Norte. Ele se cansou um pouco da vidinha que ele levava, queria grandes conquistas, explorar novas regiões, etc. E aí ele vai trocando essa correspondência com a irmã dele, só que são retratadas banalidades. Tanto que eu lembro que, bem no início do livro, acho que passado umas 20, 30 páginas, eu fui até olhar, folhear o livro para ver se eu achava a palavra Frankenstein escrita, porque eu fiquei, gente, será que eu tô lendo o livro certo mesmo? Porque inicialmente nessas cartas são relatadas apenas banalidades mesmo, os pensamentos do Robert, etc. Até que certo dia ele tá olhando a paisagem e vê ao longe uma criatura esquisita. Essa criatura tem forma de homem, mas proporções muito gigantescas, e essa criatura está em cima de um trenó sendo levado por cães. E aí ele fica bem intrigado com aquilo, até escreve para a irmã dele sobre isso. E aí no dia seguinte ele vê essa criatura numa tarde, e no dia seguinte, pela manhã, aparece à beira da morte um homem que estava também em cima de um trenó, em cima de um bloco de gelo à deriva. E aí eles socorrem aquele homem, e depois de se recuperar, aquele homem conta o que ele estava fazendo ali e qual que é a história desse homem. E o nome desse homem é Victor Frankenstein. Sim, Frankenstein é o homem e não a criatura. E quem era Victor Frankenstein? O Victor era um homem jovem, muito bonito, vinha de uma família muito distinta e desde pequeno já se interessava pelas ciências naturais, filosofia natural à época, que era uma coisa semelhante à alquimia. Ele queria desvendar os segredos da natureza, se interessava muito pela composição da natureza, dos corpos, como a vida funcionava, etc. E desde pequeno ele se mostra um prodígio, é um excelente aluno, muito aplicado, vai fazer faculdade
faculdade depois, num local de bastante prestígio. E lá ele entra em contato com alguns professores cujo foco de estudo coincide com o que ele queria estudar. E aí ele tem uma conversa com um professor específico que muda o rumo da vida dele. E a conversa é a seguinte: o professor diz: os antigos professores dessa ciência prometeram impossibilidades e não realizaram nada. Os mestres modernos prometem muito pouco. Sabem que não é possível transmutar metal e que o elixir da vida é uma quimera. Mas esses filósofos, e filósofos nos termos de hoje a gente pode entender como cientistas, cujas mãos parecem feitas apenas para remexer a terra e os olhos apenas para se derramarem sobre o microscópio ou o cadinho, de fato realizam milagres. Penetram nos recessos da natureza e mostram como ela opera em seus esconderijos. Ascendem aos céus, descobriram como circula o sangue e a natureza do ar que respiramos. Adquiriram poderes novos e quase ilimitados. Podem comandar os trovões do céu, imitar o terremoto e até escarnecer do mundo invisível com suas próprias sombras. E é a partir dessa conversa que a ideia de criar um ser se instala na cabeça do Victor e não sai mais até que ele efetivamente consiga criar um ser. A partir disso ele passa a estudar a anatomia, a composição dos seres humanos, a morte, como é que a morte acontece, para que então ele possa entender a vida. E ele faz rápido progresso, se isola completamente, não fala mais tanto com a família, fica focado apenas no seu trabalho mesmo, no seu objetivo, até que ele se torna capaz de animar matéria sem vida. Como o Victor fazia isso, não sabemos, não é explicado, mas a gente pode deduzir algumas coisas aqui, porque ele fala que recorre a materiais mortos, ou seja, a gente pode imaginar que ele pegava pedaços de pessoas mortas, ele dissecava cadáveres, enfim, até que ele vai avançando cada vez mais na sua prática e, enfim, consegue conceber a sua criatura. E quando ele vê a criatura, ele fica horrorizado, porque é uma criatura muito esquisita, e eu estou me referindo à criatura como criatura mesmo porque Frankenstein é realmente o criador. A criatura só é referida como criatura mesmo, não tem nome algum. Frankenstein ficou aí com o imaginário popular, mas a criatura aqui é a criatura. E aí veio o meu momento de quebrar a cara, porque eu fiquei esperando a todo momento, cadê o It's Alive, né? Está vivo, porque a gente conhece muito essa cena, né, do cientista, na verdade um doutor, que na verdade nem é um doutor, é um cientista criando essa criatura e falando, está vivo. E não, isso não acontece aqui. O que acontece é que Victor encara a criatura que tem pele amarelada, remendos, ele descreve a boca como sendo preta e reta, porque afinal tratava-se de matéria morta, reanimada, e ele vê aquilo e fica tão assustado que simplesmente foge dali, pega suas coisas, vai embora, fica atormentado, não consegue tirar a imagem daquela criatura da cabeça, até que ele resolve voltar e a criatura já não está mais lá. E aí ele resolve seguir com a vida dele, vive ainda meio atormentado com a imagem daquela criatura que é descrita como sendo muito perturbadora mesmo, mas vive sua vida normal, volta aos poucos a entrar em contato com a família, a cuidar da saúde também, que ficou bastante comprometida por causa dessa dedicação intensa dele em relação à sua criação, e não ouve falar da criatura por um bom tempo. Até que ele resolve visitar sua cidade natal, vai visitar sua família e descobre que o seu irmão caçula morreu. E quando ele sabe das circunstâncias dessa morte, isso somado a uns outros eventos, ele começa a suspeitar de que a sua criatura possa ter sido o assassino do seu irmão caçula. E para saber o que acontece a partir daí, adivinha, você terá que ler este livro porque não falarei mais nada. E Frankenstein pode até ser aquele tipo de livro que alguns considerem desnecessário a leitura, dado que faz parte do imaginário popular, mas vão por mim, isso aqui é completamente diferente, acho que já deu para ter uma ideia do que a gente pode imaginar que seja este livro aqui. Muitos imaginam que se trata puramente de uma história de terror, mas eu particularmente fiquei muito surpresa e positivamente surpresa ao encontrar aqui um romance com um aspecto mais filosófico mesmo.
Entretanto, eu devo dizer que eu esperava um pouco mais. E para justificar o meu ponto, queria falar agora das coisas que eu gostei no livro e depois fazer as minhas críticas. O que é que eu gostei? Queria destacar 4 pontos. O primeiro deles é a atmosfera do livro. Eu acho muito legal a ambientação que a Mary Shelley faz, porque tem muito a ver com a história que ela conta. O livro tem esse clima bastante sombrio, uma atmosfera meio sobrenatural, e tem aquela coisa do romantismo inglês também, de a natureza ser um reflexo do sentimento do personagem. Então, por exemplo, o Victor aqui está atormentado, a paisagem que o cerca vai ser de tormenta também, muita ventania, tempestade, etc. E eu acho que isso ajuda bastante a formar a atmosfera necessária para que a gente consiga entrar bem na história. E para isso ajuda também o segundo ponto que eu queria destacar, que é o livro é muito bem escrito. O livro é muito fluido. Nossa, eu li isso aqui rapidinho, as cenas fluem muito mesmo. As descrições da Mary Shelley são muito bem feitas, gostei mesmo da escrita dela. O terceiro ponto que eu queria ressaltar são as diferentes perspectivas que a gente tem no romance, porque primeiramente a gente tem a perspectiva de alguém de fora, que é o marinheiro, que está relatando a experiência dele encontrando aquele homem. Depois a gente tem o ponto de vista do Victor, falando da vida dele, como é que ele chegou na ideia de produzir essa criatura, como que ele se sentiu a partir daí. E a gente também tem o ponto de vista da própria criatura, que na minha opinião é uma das partes mais interessantes do livro. E o quarto aspecto que eu queria ressaltar, que é de longe o que eu mais gostei neste livro aqui, são as diversas leituras que a gente pode fazer a partir dele. E como são muitas as leituras que a gente pode fazer a partir disso aqui, eu vou me limitar a algumas aqui neste vídeo, mas se você tiver algum outro ponto de vista, fique à vontade para comentar aqui embaixo, para a gente discutir, enriquecer a discussão. Mas vamos lá então, a primeira leitura que eu queria ressaltar é em relação ao próprio contexto no qual a Mary Shelley escreve este livro aqui. Pessoal que está aqui há mais tempo neste canal, vocês acharam mesmo que eu não ia falar de contexto neste vídeo? Se sim, acharam errado. A Mary escreve isso aqui quando o capitalismo industrial estava ganhando muita força. E nesse contexto, o avanço da tecnologia e da ciência possibilitava alguns poderes para o homem que praticamente poderiam ser classificados como criadores. E a gente pode enxergar este livro aqui como sendo a Mary refletindo sobre as consequências disso. E aí o link com o Prometeu moderno. O que aconteceria quando o fogo dos deuses caísse nas mãos dos mortais. E a segunda leitura que eu pensei para este livro tem muita relação com a primeira, por causa desse contexto, porque a gente pode ver aqui também a Mary com uma visão crítica sobre essa sociedade, principalmente sendo uma sociedade muito superficial, que prioriza a aparência em detrimento de outros aspectos do ser humano, e isso pode ser muito visível através da reação que as pessoas têm quando dão de cara com a criatura, porque a maioria delas não está nem interessada em ouvir o que a criatura tem a dizer, simplesmente rechaçam a criatura porque ela tem uma aparência desagradável. E aí, isso tem link com uma outra leitura que é: quem será o real monstro? A criatura, que é pintada realmente como um monstro aí no imaginário popular e por muitos até aqui na narrativa, ou a sociedade e mais especificamente o Victor? Porque se a gente parar para pensar, o Victor é o irresponsável. Ele simplesmente vai atrás desse objetivo dele, principalmente visando o seu próprio ego, a sua grandeza. Isso fica bem claro num trecho aqui do livro, aliás. E depois, quando ele vê o resultado da sua criação, ele se isenta de tudo aquilo. Não dá nome para a criatura, não tá nem aí para ela, simplesmente foge, deixa a criatura ao relento, não pensa no que aquela criatura pode ser capaz de fazer, quais que serão as consequências daquela criação. E isso também tem conexão com uma discussão que era bastante frequente no contexto no qual a Mary escreveu este livro, que é aquela ideia de que o homem nasce mal ou é a sociedade que o corrompe? Porque aqui a gente vê que a criatura queria ser boa, ela queria ser acolhida, queria criar vínculos, laços com outros seres. E isso fica muito nítido em uma cena que é a minha cena favorita deste livro, que é quando a criatura conversa com um cego, porque o homem é cego, então ele consegue tratar aquela criatura ali como um igual, é a única pessoa que a trata com dignidade. E a outra leitura que pode ser feita é da criatura como sendo um duplo antagônico do Victor, porque o Victor, por muito tempo, renega a sua família, seus amigos, ele foca mais na sua grande criação, e o Frankenstein, o imaginário popular falando mais alto, mas então, a criatura queria criar laços, criar vínculos, ela sente essa necessidade de contato humano,
Então dá pra pensar nisso também. E agora eu queria fazer minhas críticas. Basicamente, tudo que eu não gostei neste livro diz respeito a dois aspectos. Primeiro, ela não explica como é que o Victor fez para criar a criatura, e ela também não explica como a criatura fez para se tornar tão eloquente. E aí, pro primeiro ponto, até dá pra gente encontrar uma justificativa aqui, que seria o fato de que o Victor não queria passar isso para outra pessoa. Ele fala pro Robert Walton que ele não vai revelar para ele de jeito nenhum como é que ele conseguiu dar vida àquela criatura, porque ele não quer que mais pessoas façam isso. E aí, por conta disso, a gente não teria isso explicado aqui no livro. E a questão da criatura eloquente, porque, gente, ele fala de uma forma tão erudita, e aí é explicado como ele ficou um tempo ali escondido, ouvindo a fala de uma família, e aí tinha alguém nessa família ensinando um idioma pro outro, e aí ele conseguiu pegar ali partes, depois ele acha uma mochilinha com um paraíso perdido. Aliás, tem muitas referências de paraíso perdido aqui, os sofrimentos do jovem Werther, e aí ele vai adquirindo cultura, etc. Mas eu confesso que achei um pouco forçado. E aí, ela não explicar, não fundamentar isso muito bem, na minha opinião, ela peca num ponto fundamental para uma história de fantasia, porque afinal de contas a gente tem uma situação aqui que é irreal, que é a suspensão de descrença / incredulidade. E o que acontece? Quando a gente tá lendo essas histórias que tem uma veia mais sobrenatural, mais fantástica, etc., a gente faz um pacto com o autor. Então, ok, se você fundamentar o seu mundo aqui muito bem, eu vou aceitar tudo aquilo que você tem para me dizer. Um exemplo de um autor que faz isso muito bem é o Tolkien, que cria diversas criaturas que claramente não poderiam existir, cria toda uma mitologia, mas a gente compra aquilo ali porque dentro do que ele propõe é muito bem fundamentado. E eu acho que aqui não é. Até dá pra gente supor algumas coisas, por exemplo, o que eu supus. O Victor fica subentendido que ele recorria à matéria morta. Subentendido não, isso fica entendido, mas fica subentendido que ele dissecava cadáveres, que ele arrombava tumbas de cemitérios para pegar materiais que ele precisava. E aí o que eu imagino? Eu imagino que ele deve ter selecionado as melhores partes que ele encontrava, então um cérebro muito bom, um braço muito bom, etc. E aí talvez a criatura ser tão eloquente pudesse ser apenas uma espécie de reativação de memória, talvez, mas isso não fica claro no texto, fica só pra gente imaginar mesmo, e eu acho que prejudica bastante nessa questão do pacto que a gente faz com o autor, porque eu não consegui fazer esse pacto em diversos momentos da narrativa. E aliás, essa parte de ele precisar de matéria morta, de parte de corpos para fazer a criatura dele, podia ter sido melhor aproveitada por ela, porque aqui nesta edição da Zahar, como anexo, a gente tem um prefácio dela e uma introdução também à edição Standards da obra dela, uma edição completa, revisada por ela, que é até a base dessa edição aqui, na qual ela diz que um dos principais objetivos com a obra era produzir uma sensação de terror em quem lia. E eu acho que essa sensação poderia ser muito amplificada se ela detalhasse mais como é que ele fazia pra, sei lá, ir à noite pegar os cadáveres escondidos. Se ela tivesse aproveitado mais esse potencial da dissecação de cadáveres, violação de sepulturas, etc., ela ia conseguir, na minha opinião, causar mais terror naquele que lia e também facilitar esse pacto do escritor com o leitor. Então, tudo que eu não gostei no livro foi basicamente em relação a isso mesmo. Tem outro ponto também que eu não gostei, que, ai meu Deus, eu achei o Victor muito chato, mas assim, isso pra mim não é demérito algum pro livro. Eu não sou o tipo de pessoa que fala, ai, não gostei desse livro porque o personagem é chato, porque, ai gente, já passamos da adolescência, né? Bom, pelo menos eu já passei. Mas convenhamos, ele é bem chatinho, tanto que eu não consegui ter empatia por ele em momento algum, eu só consegui achar ele chato mesmo. Vocês também sentiram isso? E pra finalizar, queria falar rapidinho das duas edições que eu tenho deste livro. Eu tenho esta aqui, que é a edição física, que sai pela Zahar, lindíssima, a introdução é ótima e fala um pouco desse Frankenstein do imaginário popular, mas recomendo que vocês leiam, assim como eu fiz, a apresentação após o término da leitura, porque tem algumas poucas, mas ainda assim revelações sobre o enredo aqui. E eu também tenho uma outra edição no Kindle, que é a edição da Penguin. Eu vou deixar a foto aqui da edição, e eu comprei essa edição por causa dos textos de apoio. O Lucas, do canal Diário de Leitura, beijo, Lucas, me recomendou muito essa edição por causa dos textos, e realmente, os textos são ótimos. A introdução, que também deve ser lida após
depois o texto, porque lá tem spoiler pra caramba. É muito boa, mas me chamou especial atenção um texto do Rui Castro, sensacional, que tem no Pós-Fácil, muito bom mesmo. Nossa, a escrita do Rui Castro também maravilhosa, me deixou empolgada pra ler alguma coisa dele. Eu tenho aqui, inclusive, já quero separar pra ler no ano que vem. E bom, são essas considerações que eu tenho a fazer pro livro. Se eu desse estrelas pra livros, provavelmente daria 3,5 para esse livro aqui, ou seja, foi um livro que eu achei bom, mas não um livro que eu sairia recomendando para todo mundo e falando, meu Deus, leia, isso aqui é maravilhoso. Não, acho que vale a pena a leitura sim, principalmente pelo peso cultural e quando a gente pensa para o que o livro representou na época, ainda mais a Mary Shelley sendo mulher, ela foi alvo de muito preconceito, aliás, as pessoas falavam, nossa, isso aqui já é muito bom por si só, mas se a gente pensar que foi escrito por uma mulher, o próprio Percy Shelley falava coisas tipo, para uma mulher isso aqui é realmente formidável, muito bom, né? Ai, Jesus. Mas enfim, pensando sobre isso, vale a pena, mas não é um livro que eu achei maravilhoso ou que me marcou em algum ponto, não. Entretanto, reforço que, caso você não tenha lido ainda, vale a pena ler até para desconstruir um pouco desse Frankenstein que a gente tem no imaginário popular e que, na verdade, Frankenstein não é nem a criatura, né? É o criador. Se você tiver gostado do vídeo, não esqueça de deixar um like e de se inscrever no canal caso não seja inscrito ainda. Um grande beijo e até o próximo vídeo.